E aí, pessoal, tudo certo? Dando sequência ao nosso vídeo de roscas para impressão 3D. No vídeo anterior, então, eu expliquei como fazer uma porca fêmea para ser utilizado na impressão 3D. Nosso objetivo agora é então fazer o parafuso, né, a rosca macho, para que seja possível utilização em peças reais, né? Ou a gente, para a gente poder fazer uma peça em impressão 3D e roscar em roscas já existentes do mercado, ou até mesmo a gente poder roscar de forma correta aqui numa porca também feita para impressão 3D, correto? Então, antes da gente começar a falar sobre o parafuso, né, eu só quero lembrar alguns itenzinhos aqui relacionados à bitola, né, o tamanho do furo e o diâmetro da porca, tá? Então no vídeo anterior a gente falou sobre o furo de 23 milímetros, o diâmetro de 25 milímetros e o passo de 2. Lembram que o furo é o diâmetro menos o passo. E aí a gente faz a extrusão interna na porca, utilizando a ferramenta que eu ensinei durante o vídeo anterior, ok? Então, como que a gente vai saber então agora qual que seria o diâmetro correto do parafuso, né? Porque o parafuso a gente vai ter que ter o diâmetro externo do parafuso que encaixe aqui dentro. Por quê? Porque a gente vai fazer na verdade um corte para dentro no parafuso. Então nós vamos ter o pino do parafuso e ele vai ser cortado, né? Então imaginem que o parafuso vai roscar aqui dentro, tá? Antes da gente tomar essa decisão, a gente precisa ter algumas medidas, tá? Então eu vou iniciar aqui um detalhamento de figura, tá? Um detalhamento de desenhos aqui no Inventor, que nada mais é que o detalhamento de um projeto, né? Como se eu fosse fazer lá o meu projeto, né? Colocar as medidas, as cotas, né? Que são necessárias. Aqui para mim eu vou precisar de poucas cotas, tá? É somente ilustrativo mesmo, né? Então a gente não vai fazer nada muito complexo, tá? Não não são cotas para enviar para alguém desenhar isso ou para alguém projetar essa peça, tá? Então a gente vai inserir aqui a nossa porca, né, de 25 milímetros que a gente fez. Vamos colocar aqui que a gente quer com uma escala de 4:1 para ser mais fácil de visualizar. E vamos colocar ela de pezinho aqui para ficar um pouco mais tranquilo a gente ver, tá? Ah, mas daí então a gente não vai conseguir ver a porca, né? Se colocar de pé. Não, porque o nosso objetivo não é ver a porca em si, tá? É a gente pegar as medidas que a gente tem aqui dentro da porca, tá? Então vamos deixar ela de frente aqui mesmo pra gente, tá? Eu quero exibir as linhas ocultas, né? Ou seja, eu preciso pegar as linhas da rosca que vão ficar ocultas aqui pela parede da rosca, né? Pela parede da porca, desculpa. Então, beleza, a gente aplica aqui e observem que a gente já consegue ver então, né, as linhas ocultas da nossa porca, né? Então aqui a gente tem a porca, a parede da porca e aqui dentro a gente tem o chanfrado da porca, ok? O que a gente precisa de medidas aqui, tá? A gente precisa pegar essa medida aqui de fora, tá? Bem no bico aqui, ó, tá? Nessa pontinha aqui, ó, daqui de cima até aqui embaixo, tá? Bem na quinazinha aqui, ó, tá? Então vamos pegar essa medida aqui e vamos puxar para cá, ok? Isso a gente precisa. Segunda coisa que a gente precisa é a medida do meio aqui, ó. Então vamos pegar daqui e pegar daqui. Então, medida média, né? O ponto médio, ok? E a outra, e mais duas medidas que a gente precisa, que é essa parte de baixo aqui, ó, né? Que é o diâmetro menor, isso aqui é chamado de diâmetro menor, tá? Mas não vem ao caso aqui. E esse diâmetro menor é exatamente aqueles 23 que a gente fez o furo, ok? Beleza. Ah, mas então tá, Rodrigo.
Se eu pegar e fizer um parafuso lá, um pino com 23, ele vai entrar aqui, né? Vai, só que ele não vai roscar, porque ele vai passar reto, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um parafuso que tenha uma bitola intermediária entre a medida de 24,12 e 25,53, tá? Por que isso? Porque quanto mais próximo de 24,12, nós vamos ter uma rosca com mais folga. E quanto mais próximo de 25,53, nós vamos ter uma rosca mais apertada. Porém, existe uma norma para isso, que é 6H ou 4H. Não vou me entrar em detalhes do que é o 6H e o 4H, tá? Mas é o espaço que nós teríamos aqui, ó, tá? E é um cálculo matemático que a gente aplica para saber qual que é o espaço que a gente vai ter deste filete aqui para o outro filetezinho que vem aqui dentro, ok? Beleza. Então, ok. A gente já sabe então que a gente vai começar aqui de 24,12, né? Que seria o nosso diâmetro médio, né? O tamanho médio que nós iríamos utilizar lá no nosso parafuso, correto? Beleza. Só que uma impressora consegue fazer 24,12? Vamos ver se consegue, né? Nós teríamos aqui então 24,12 dividido por 0,4. 0,4 é o diâmetro do bico, né? Do bico da impressora. Então vamos ver se daria certo esse cálculo aqui. Tá? Ó, 60,3. Ou seja, não dá uma proporção exata de 0,4. Então o que nós faríamos aqui? 60 ou 61. Eu gosto de jogar para 61 porque vai ficar mais próximo do 25,53. Então vai ficar uma rosca um pouquinho mais apertada. Então eu faço o que? 61 vezes 0,4. Vai ficar 24,4. Ok? Beleza, já temos essa medida, 24,4. Esse aqui vai ser o diâmetro externo do nosso parafuso. Ok? 24,4. Então, beleza. Vamos salvar isso daqui. Né? Podemos chamar em porca de 25 mesmo. Sem problema. E vamos começar o nosso parafuso agora. Então, uma peça, né, em milímetros, métrica. Tá? Vamos aplicar. Vamos começar um sketch. E vamos pegar aqui, então, o nosso pino do parafuso, que é de 24 ponto... Meu Deus, esqueci. 24,6. Não é isso, mas já vamos pegar aqui. 24,4. Então, 24,4. Ok? Esse vai ser o diâmetro externo do nosso parafuso. Beleza? Ok, vamos aplicar uma extrusão aqui, vamos esticar ele aí uns 20 milímetros, que vai ser o comprimento da rosca do nosso parafuso. Beleza, ok. A gente sabe que ele é um M25 passo de 2, né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar ele aqui em XY, F7 para pegar somente a metade dele. Vamos criar aqui uma linha de modelo, né? Uma linha somente de desenho, para criarmos aqui a nossa variável passo, igual a 2 milímetros. Tá? E agora a gente começa a fazer o nosso desenho. Então, pegando aqui. Então, é passo menos passo dividido por 8. Essas medidas aqui já estão todas explicadas lá no vídeo anterior, ok? Então aqui a gente pega 60, vem até o meio, retorna 60. Desculpem. Retorna 60 até no canto. Opa.
130, 120, 150. Ok, que é 180, na verdade menos 30, né? Porque aqui a gente pegou o diâmetro de fora, né? Mas se nós pegarmos por dentro aqui, vai dar 60, tá? 60 é o ângulo. Pode ver que eu acabei deixando aqui como linha de apenas de desenho, mas não é isso que a gente quer, tá? Eu quero que seja de sketch mesmo. Ok. Vamos aplicar o arredondamento da quina. Igual como a gente fez na fêmea. Tá? Vamos projetar a geometria. E aí vamos alinhar aqui a peça com a quina. Beleza? Finalizei o sketch. Vou fazer a mesma coisa, aplicar a ferramenta de mola. Vou dizer que o meu eixo é em Y. E vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz lá no, no, no desenho da porca, né? Vou fazer o corte aqui, o chanfro, até ultrapassar todo o parafuso aqui. Isso aqui é opcional, tá? A gente pode deixar uma margem no final. Eu vou fazer isso, deixar uma margem aqui no fim, para vocês entenderem como eu posso fazer o acabamento aqui da finalização do parafuso, tá? Então, ok, vou deixar 14 milímetros de comprimento a rosca. Posso até aumentar um pouquinho aqui, colocar 16 milímetros, né? O nosso pino aqui é um pouco mais comprido, tá? Não vai roscar até o final, que não é o nosso objetivo. Mas enfim, cortando o material, ok. Então ele vai aplicar aqui então a rosca, né? Para nós, ok? Então fez o desenho da rosca. Observe que aqui ele vai terminar de forma abrupta, né? Ou seja, vai terminar aqui. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um novo sketch nesse ponto aqui, projetar aquela geometria ali, tá? Finaliza o sketch aqui. E aqui faz uma extrusão, pegando esse sketch aqui e indo até o próximo, cortando o material, tá? Ele vai fazer esse acabamentinho aqui para nós, tá? É reto, tá? Tudo bem, não é bem assim que é feito, mas dá para fazer assim também, beleza? Ok, e agora falta a gente fazer o acabamento aqui em cima na quina, tá? Do parafuso, para que ele entre de forma mais fácil, digamos assim, né? Então vamos lá. Vamos cortar a peça aqui no meio, né? E vamos fazer o acabamento aqui. Mesma coisa que lá na porca fêmea, né? Só que aqui, lado contrário. Então, passo. A gente desce aqui num ângulo de 30 graus, que é a metade dos 60 no caso, né? E fecha aqui. Ok, está concluído. Finalizamos o sketch. Fizemos uma revolução aqui, né? Vamos ajeitar aqui o alinhamento. Fizemos uma revolução no eixo de Y, cortando o material. E ok. Pronto. Estaria pronto aqui já o nosso parafuso. Ok? E aí agora a gente já pode exportar ele lá para o nosso STL, né? Exporta ele para um STL, já importa no fatiador, né? E já podemos imprimir ele, tá? Isso aqui é apenas um teste, pode ver que não tem cabeça, né? Não tem uma forma de a gente roscar ele aqui, mas isso é bem tranquilo da gente colocar, tá? Vamos colocar aqui uma cabeça sextavada aqui pra gente roscar ele, né? Eu gosto sempre de trabalhar ele de pezinho aqui.
Então vamos puxar aqui uma cabeça sextavada aqui. Vamos fazer um diâmetro 30, que já é um padrão no caso. Vamos alinhar esse aqui. Ok? Só a gente aplicar a extrusão. A gente pode, nesse caso aqui, ó, aplicar a extrusão tanto para um lado quanto para o outro, tá? Se a gente porventura quiser que ele pegue essa parte do parafuso, né? Então vamos imaginar que a gente queira preencher esse pedaço aqui, né? Certo? Ó. Então a gente pode ir preenchendo para chegar perto do parafuso ali, tá? Então pode ser, certo? Eu gosto de fazer isso daqui, faço muito isso, né? Que daí o parafuso vai terminar em 0 ali, tá? E vai funcionar muito bem isso, tá? Ok? Vou fazer desse jeito, tranquilo. Ah, Rodrigo, então como é que isso aqui vai funcionar lá na nossa rosca, né? Na porca, né? Na porca fêmea, né? Vamos colocar ele aqui então, parafuso, parafuso 25 milímetros, certo? Vamos salvar ele aqui, já posso substituir, não tem problema. E aqui vamos inserir o parafuso para ver como é que vai ficar. Então, o parafuso já está aqui, vamos colocar ele deitado, vamos usar as mesmas medidas, tá? E ok, beleza. Então o que a gente vai precisar saber aqui, tá? Vamos precisar saber se as medidas aqui estão compatíveis. Podem ver que ele já vai ficar certo, ó. Se a gente colocar ele dentro um do outro aqui, ó, você já vai ver que as roscas, ó, elas já são, digamos assim, uma passa dentro da outra, ó. Tá? Ok? Uma rosca vai passar dentro da outra e ainda fica uma folga aqui, ó. Tá? Então essa folga aqui é o chamado 6H ou 4H, tá? Certo? Mas a gente não precisa saber exatamente como faz esse cálculo, porque nós não vamos usar isso em torno, né? Então observem que aqui o passo ele vai seguindo o mesmo, né? E se for uma rosca longa, não tem problema, tá? Por quê? Porque ó, ela vai toda ela se encaixando, ó. Certo? Então não tem problema, o parafuso vai atravessar a porca sem problema nenhum, tá? E tranquilo, vai funcionar perfeitamente, tá? Já fiz isso muitas e muitas vezes, funciona perfeitamente, ok? Um dado importante que a gente acabou não puxando cota aqui é o passo, né? Então, para a gente saber se está certo, a gente pega bem no meio aqui, ó, de uma revolução, né? Ou seja, de um chanfro, bem no meio, isso aqui é chamado de crista, tá? Como a gente não tem ela aguda, né? A gente tem ela cortada aqui, reta, né? Então nós vamos ter esse passo aqui, ó, certo? Então o passo do parafuso tem que ser exatamente o mesmo passo da porca, tá? Exatamente, senão não vai dar certo. Ok, então tá, Rodrigo, beleza, ok, tudo certo. Mas e agora, para imprimir isso aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Aí lá no fatiador, a gente tem que se preocupar que essas revoluções que a gente vai ter aqui, ou seja, essa altura de uma crista até na outra crista, ela tem que ser múltiplos da altura da camada. Então lá na impressora 3D, lá no fatiador, nós vamos usar a altura de camada 01, 005, 002, tá? São alturas de camada bem baixa. Ah, Rodrigo, mas eu gosto de usar a altura de camada 0.2. Não aconselho. 0.3, muito menos. Por quê? Porque esse ângulo que a gente tem aqui, ele tem que ser muito fino. Ou seja, a altura das camadas tem que ser bem fina. No máximo 0.1. Eu gosto de usar esse tamanho aqui, ó, o passo dividido em 20, tá? Então eu pego 2 dividido em 20. Essa aqui é a altura da minha camada.
0,1, ok? Se você tiver um passo menor, por exemplo assim, passo de 1, então você vai pegar 1 dividido por 20, e essa vai ser a altura da tua camada, 0,05. Tem impressoras que conseguem fazer essa altura de camada e tem impressoras que não conseguem fazer essa altura de camada, ok? Também tem impressoras que vão ter um pouco de dificuldade de fazer esses 25,53 aqui, tá? Tem impressoras que vai dar, tem impressoras que não vai dar, tá? Então tem que ver a impressora que você está usando, qual que é o tipo de material que você utiliza, a temperatura, a velocidade, tá? Tem uma série de configurações no fatiador para resolver esse problema aí, ok? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês, queria ensinar para vocês como fazer essas roscas para impressão 3D. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, pode me chamar, sem problema nenhum, eu respondo todo mundo, né? Se porventura ficou alguma dúvida, pode questionar, posso fazer um outro vídeo explicando as dúvidas aí do pessoal. Beleza? Um abraço, tudo de bom.